Olá, mais um Guia Tempo com Deus. Nós vamos dar continuidade aos devocionais, considerando o nosso momento agora de passagem de ano. E muitas vezes, quando a gente pensa sobre o final do ano, início de um novo ano, a gente é inclinado a considerar a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos enfrentando dilemas, né? No trabalho, na família, na criação dos filhos, dilemas em relação às circunstâncias adversas da vida, dilemas em relação ao nosso próprio coração, às nossas prioridades. E a pergunta que nos surge sempre é: qual é a vontade de Deus? O que Deus quer de mim nesse momento? O que Deus quer de mim nesse novo ano que se inicia? Eu, de frente para uma conselheira bíblica, eu e minha esposa, né? Eu baixei a cabeça e falei: eu não sei o que fazer, né, diante de tudo que eu tenho enfrentado. E essa conselheira olhou para mim, olhou para minha esposa e ela falou: tudo bem, realmente a gente não precisa saber todas as coisas em relação ao futuro, né, no calor do momento, mas eu quero dizer para você que você sabe o que você não tem que fazer. E eu achei muito interessante a fala e a abordagem dela, porque ela estava me alertando sobre a realidade de que não importam as circunstâncias, não importa o que eu esteja vivendo no momento, se é bom, se é ruim, se é agradável, se é desagradável, se é doloroso, eu não devo pecar. E foi isso que ela falou. E eu estou consciente de que a origem desse conselho vem direto das Escrituras. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a palavra diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, qual é a vontade de Deus? Qual foi a vontade de Deus para mim? Qual foi a vontade de Deus para você no ano que se passou? A nossa santificação. Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para você nesse novo ano? A nossa santificação. Às vezes a gente fica pensando: e o que eu faço? O que eu namoro ou não namoro? Caso ou não caso? Aceito esse trabalho ou não aceito? O que eu faço diante da pandemia? O que eu faço diante das adversidades, dos problemas, das enfermidades? É muito simples. Embora exista um contexto específico aqui em Tessalonicenses, o desejo de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida é que nós sejamos, então, santos no falar, no ouvir, no pensar, no agir, no decidir. Porque se essa for a base para a gente avaliar, primeira coisa, essa tem que ser a base para a gente guiar a nossa vida, porque a gente de fato entende qual é a vontade imediata de Deus para as nossas vidas. Ela é concreta, ela é clara, ela é nítida. Não há dúvidas em relação ao que Ele quer. Agora, evidentemente, há dúvidas, uma certa neblina, né, quando a gente precisa tomar uma decisão no calor do momento. Mas se essa vontade concreta, revelada, nítida, for a nossa base, até nesses momentos de dúvidas, nós vamos ter precaução, cautela para tomarmos as decisões que agradam a Deus. Por quê? Porque no calor do momento eu posso parar e lembrar: o que Deus quer que eu faça nesse momento? Ele quer que eu seja santo. E isso pode me ajudar a não pecar com Ele no meu contexto familiar, na relação com os filhos, nas relações de trabalho, nas relações ministeriais, na comunidade cristã, em todos os nossos contextos relacionais. É por isso que eu quero encorajar você, assim como eu também fui encorajado essa manhã a pensar:
poxa, como que está sendo a nossa vida? Talvez a gente esteja passando, estejamos nessa transição de ano, tristes, desanimados, desencorajados, né, com culpa, vergonha, medo, talvez sofrendo as consequências, não as consequências de se estar em um mundo caído, um mundo que é passível de sofrer com uma pandemia, com catástrofes naturais, com a enfermidade, mas talvez nós estejamos sofrendo por a nossa vontade, ou por escolher a nossa vontade humana em detrimento da vontade de Deus. Talvez nós estejamos sofrendo como consequência de não compreender a vontade imediata de Deus para a nossa vida, que é a nossa santificação. Então, eu também, pensando nesse sentido, o que nós podemos fazer, ou o que nós devemos cultivar em nossa mente e nossos corações, para que a gente mude, né, a nossa atitude em relação ao Senhor e que a gente tenha uma atitude agradável a Deus no que diz respeito à santificação progressiva, né? Como lá em Efésios capítulo 4, né? Ao despojar-se do velho homem, renovar a mente e revertir-nos então do novo homem. Eu estou aqui com 1 João capítulo 3 aberto e eu quero ler com você. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Está falando de uma realidade futura. E essa realidade futura, como falou um homem no passado, um avivalista do passado, ele disse, né, Senhor, crava nos meus olhos a eternidade. Ele fez essa oração consciente de que ter a eternidade cravada nos olhos e no coração teria um impacto imediato no seu viver agora. E é o que a gente pode perceber no versículo 3 do capítulo 3 de 1 João, que diz o quê? Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, devemos nos santificar? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida em 2021? Essa era a vontade de Deus em 2020? Sim, mas como nós vamos fazer isso? Tendo Deus em máxima estima no nosso coração, tendo fé e esperança, sendo crentes e não incrédulos, na certeza de que todo esforço, toda dedicação é não apenas agradável ao Senhor, mas é benéfica para a nossa alma, para as nossas emoções, é benéfica para a nossa vida, e vai trazer paz, vai trazer equilíbrio, vai trazer saúde para a nossa vida, para o nosso viver diário em 2021. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E a minha pergunta é, onde está, então, depositada a minha e a sua esperança? No Senhor? Nas suas promessas? Na sua vontade? Na realidade da sua existência, da sua presença? Porque a esperança de muitos, inclusive de muitos de nós cristãos, e eu estou incluso nisso aqui, como alguém que de fato sofreu essa influência, muitas vezes a nossa esperança no Senhor tem sido apagada ou tem sido substituída por um desejo de satisfação imediata, um desejo mundano. João vai falar no capítulo 2,15, não ameis o mundo. Lá em Mateus 6 vai se falar, né? Onde está o teu tesouro? Ali estará o teu coração. E nesse sentido nós temos abraçado esse estilo de vida secular. Eliminando, o secularismo nada mais é do que a tentativa de eliminar-se então Deus ou qualquer resquício de religião de todas as esferas da sociedade. E embora
a secularização tenha determinadas características, como um poder econômico, né, equilibrado, um poder econômico bem distribuído entre a população, uma ausência de pobreza, de miséria, algo que não é real no nosso país, mas os efeitos dessa secularização estão a todo vapor no Brasil. Então, se você parar para pensar, a nossa esperança muitas vezes está no sucesso profissional, no sucesso acadêmico, no ter dinheiro, na casa dos sonhos, nas férias dos sonhos, e nós projetamos toda a nossa vida em direção a essas coisas. Nos esforçamos e nos dedicamos todos os dias, né, a buscar essas coisas. E, obviamente, não há nada de errado buscar essas coisas quando o nosso coração tem a motivação certa e tem o Senhor como prioridade da sua vida. E a chance de nós nos afastarmos deles, de endurecermos os nossos corações, de cairmos na incredulidade, de cairmos nos mais variados pecados é enorme. Por quê? Porque o nosso coração não está voltado para o Senhor. Ontem mesmo eu vinha conversando com um amigo e surgiu a pergunta no meio dessa conversa, né? Por que uma pregação de 1 hora, ou por que um culto de 2 horas é tão cansativo para as pessoas? E aí a gente deu N respostas para isso. Mas a verdade é que, se você parar para pensar, a diversão, o trabalho e tudo aquilo que envolva a realização da nossa vontade tem de nós total atenção, total dedicação, total esforço. Não nos cansamos de ficar em lazer e em entretenimento 10 horas seguidas, mas nos cansamos de ouvir um sermão de 1 hora, nos cansamos de estar reunidos em comunidade por 2 horas. Isso é um reflexo dentro da igreja do que o secularismo, do que o materialismo é na sociedade, do que o egoísmo secular, né, é. Então, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a nossa santificação? Como nós vamos realizar isso? Tendo Deus em máxima estima, tendo a esperança da eternidade, a realidade que nós vamos prestar contas, a realidade que nós vamos estar diante de Deus, a realidade de que Ele nos resgatará, a realidade de que essa esperança é necessária para que a gente santifique no presente. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Feliz Ano Novo, feliz 2021, e que a gente possa corrigir nossos corações diante de Deus.